Boa noite a todos e todas. Nós vamos iniciar o nosso webinário, né, do dia de hoje, que é arte-terapia e reconstrução. E eu quero apresentar para vocês a debatedora, que muitos já conhecem, até porque foram alunos dela, né, em uma sucessão de turmas de pós-graduação. Então, quero apresentar a vocês a Márcia Vasconcelos, que é arte-terapeuta, é professora de português e francês, né? É da área de literatura, tem uma especialização em psicologia analítica e é doutora em psicologia social, né? E a gente poderia dizer uma porção de outras coisas benéficas sobre a Márcia, que sempre foi uma excelente companheira de equipe e deu encaminhamento a 28 turmas, né, de pós-graduação, assim, fazendo com que as pessoas perdessem o medo de escrever. Então, estão aí os materiais que as pessoas criaram, né? Assim, fizeram as pazes com a escrita. Então, a gente tem esse débito, né? Então, nossa gratidão pela cooperação dela ao longo desses anos todos. Eu tenho assim muito prazer em ver aqui e apresentar a Annie, né, Rothstein. Assim, às vezes a gente não convive tão de perto com as pessoas, né, por conta da geografia e de tudo mais, mas é realmente um prazer ter você aqui. E vou contar para vocês que a Ania é artista plástica, uma excelente artista plástica, né, com um trabalho belíssimo. Ela é arte-terapeuta e ela é tanatóloga, ou seja, ela é especialista em tanatologia e começou um trabalho aqui no Brasil há mais de 30 anos atrás, né, quando quase ninguém falava sobre isso. E ela desenvolveu um trabalho que existe até hoje, que é primoroso, que se chama A Arte da Ponte, e que ela vai trazer conforto, né, através dos caminhos expressivos para as situações de perda e o que ela chama de trânsitos difíceis, né? Que é uma maneira assim muito delicada e elegante de falar de coisas que são completamente terríveis, né? Ela é docente de vários cursos de pós-graduação, em que ela aborda temas assim que eu particularmente considero bem espinhosos, mas necessários, que é a questão dos cuidados paliativos e da tanatologia, né? E assim, mais recentemente, a Ani fez um trabalho muito, muito bom, muito transformador e muito árduo e muito complexo, com pessoas e famílias do território de Brumadinho, né? Ficou trabalhando cerca de 2 anos e realizou um trabalho assim absolutamente transformador naquela região, apesar de todas as dificuldades. E, assim, faço um parêntese em caixa alta e neon, assim, para ficar piscando e as pessoas prestarem bastante atenção, que ela fez o trabalho online. Sim, eu acho que o parêntese tem que ser em caixa alta e neon. Aí eu vou, também com muito prazer, apresentar a Luísa Mareto, que num dia de temas árduos, ela vem falar de poesia, né? Ela vem falar do que é sagrado, ela vem falar da interconexão entre as coisas, os seres vivos, a natureza, as plantas, os animais. Então, assim, é com muito prazer que a gente recebe você aqui, né? Que é psicóloga, que é arte-terapeuta, que tem uma experiência em saúde da família, né? Está fazendo mestrado em desenvolvimento regional
E tem um trabalho muito, muito interessante com grupos em áreas de assentamento da reforma agrária. E escreveu assim textos poéticos que eu particularmente acho assim muito encantadores, paisagens originárias para inspirar a arte do encontro. E é um pouco sobre isso que ela vem falar para semear um pouco de amenidades nessa caminhada que a gente tem hoje para fazer, né? Então, a caminhada é talvez um pouco íngreme. Eu vou passar para a Márcia. Obrigada pelo carinho do convite para ser debatedora desse webinário tão especial, que vai tratar de um assunto tão importante nos dias de hoje, né? Então, eu começo apresentando a nossa anfitriã, Ângela Filippini, que também todos aqui já conhecem, com certeza, né? Que está também, desde o início da pandemia, trazendo através dos seus webinários temas atuais que nos inspiram e nos convidam a reflexões e a estudos importantes na área da arte-terapia. Ângela Filippini é arte-terapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, presidente da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em ecologia social pelo EICOS, UFRJ. Apresento também, com muito prazer, Denise Garófalo, né, que também tem uma grande experiência e uma vivência muito importante para nos trazer. Denise é psicóloga, arte-terapeuta, analista social em contextos de emergência, especialista em cuidados paliativos e terapia da dor. Ela cursa mestrado em psicologia clínica e da saúde em Santander, Espanha. E com muito afeto, eu apresento Cristiane Geroles, que foi me orientando, a querida, né, que é psicóloga, arte-terapeuta, especialista em psicologia hospitalar, professora da pós-graduação em envelhecimento ativo, subjetividade e arte do convênio Pomar-FAVE, professora de psicologia analítica e psicossomática da pós-graduação em arte-terapia do mesmo convênio e adjunta da diretoria acadêmica da ARGE. Obrigada, Márcia. Então, nós vamos abrir, né, essa reflexão, trazendo uma pergunta, né, para todas as convidadas, que, na percepção de cada uma delas, quais são as contribuições que a arte-terapia tem no contexto da emergência humanitária, né? Nós, como arte-terapeutas, como nós podemos contribuir? As estratégias que a gente sabe utilizar, né? Qual o benefício que a gente pode trazer em contextos assim tão adversos? Então, eu gostaria de convidar a Ani a ser a primeira a trazer a sua opinião, né, a responder essa pergunta de Ângela Filippini. Por favor, Ani. É que, em situação de emergência humanitária, ou seja, que acontecem em geral em situações de catástrofes, ou provocado pela natureza ou pelos homens, né, é um contexto onde as pessoas ficam totalmente perdidas e desassociadas, né, do presente. Elas ficam marcadas profundamente, né, pelas imagens, ou pelas dores, ou pelo ambiente que elas vivenciaram naquele momento, e então elas ficam congeladas naquele instante, né? E tem toda uma atuação que pode ser feita no imediato, né? Eu acho que a Denise, que está mais apropriada para falar disso, que permite dar uma, digamos, desfazer, digamos, aquela tensão no momento,
né? São técnicas apropriadas para isso. Mas quando não se tem esse socorro apropriado na hora, né, as pessoas têm tendência a cronificar e somatizar essa perturbação e esse congelamento em cima do que aconteceu. Então, por isso que quando você pega um grupo de pessoas que já faz um certo tempo que foram assim impactadas, elas estão, em geral, completamente mergulhadas na lamentação e na depressão e nas doenças que passam a se desencadear. E elas não têm uma falta total de foco, até de percepção de si. Então, eu acho que realmente a arte-terapia, nesse momento, ela traz uma contribuição superior ainda à fala, né? Porque essas pessoas podem ter tido e receber, às vezes, acompanhamento psicológicos falados, mas a gente sabe que a fala é um alívio no momento, é uma solidariedade, né? É um amparo do momento, mas a gente sabe o quanto que a arte-terapia, ela permite uma ação muito mais abrangente, porque dentro da sua ação, ela incorpora, e aí a palavra é realmente essa, ela incorpora a ação do corpo, né? Ou seja, a coordenação motora, a lateralidade, né? E justamente esse é um dos grandes danos desse congelamento, é que as pessoas ficam totalmente paralisadas, e então precisa, né, fazer exercícios no começo, né, é abordar realmente o trauma em si, a dor, claro que tem a escuta, mas depois precisa fazer exercícios para que são mais como brincadeira, e aí tem o aspecto lúdico da arte-terapia, né? Cores, gestos, parece brincadeira, os adultos tomam isso até como brincadeira, né? E então, a arte-terapia ela vai trazer essa situação diferente, trazendo, então, essa corporalidade, trazendo as cores e trazendo também essa possibilidade do que você plasma, né, poder ser transformado, e é visível, ou seja, você, mais uma vez, é sempre aquele grande atributo da arte-terapia, de poder dar uma continuidade, né? E nesse momento, quando as pessoas estão nesse impacto da morte, das perdas, das destruições, parece que o mundo está completamente ingovernável, e então a arte-terapia, ela te dá essa permanência, ela te dá uma possibilidade de continuidade da ação, da construção, e isso permite, pouco a pouco, devolver à pessoa a convicção que ela é capaz de remodelar sua vida, porque aí ela faz uma expressão, ela desfaz, ela refaz, né? Ou seja, ela, pouco a pouco, ela retoma contato com a sua capacidade de escolher, de criar, de fazer, digamos, de achar soluções que, mesmo que simbólicas, mas que ela não antevia antes, né? Então, acho que esses impactos do concreto, né, o impacto do concreto da arte-terapia e do lúdico ao mesmo tempo são fundamentais para poder ajudar essas pessoas. Obrigada, Ani. Né? Então, a Ani traz para nós a arte-terapia como uma possibilidade da transição, né, desse congelamento para uma flexibilidade maior. E aí eu vou passar, então, a palavra para a Cristiane, né, que também tem trabalho de corpo, que pode, talvez, também dar continuidade um pouco a esse aspecto, enfim, ou falar outra coisa. Boa noite.
Obrigada, gente, pelo convite. É, achei muito interessante a fala da Anne, né? E é isso, né? Com relação a essa população que está nesse momento, né? Com esse sofrimento, nesse enrijecimento, eu diria que a arte-terapia entra justamente para movimentar essa energia psíquica. A gente vê muito bem quando a pessoa não está no movimento mais fluido, onde essa energia fica encapsulada. E se ela encapsula, ela vai levar a um adoecimento psíquico. Então, a arte-terapia entraria justamente nesse momento para que volte essa fluidez, volte, retorne essa criatividade. Porque ela criativa, ela vai começar a entrar neste lugar de reinserção e de conseguir se colocar de novo dentro deste lugar que ela pertencia na sociedade. Quer dizer, ela foi acometida, né, por essa emergência humanitária, o mundo, de repente, ficou rígido, árido, né? Ela perdeu essa capacidade de imaginação, de criação, e é justamente com a arte-terapia, com esse processo, né, que a gente facilitaria essa entrada delas, né, neste lugar. Então, assim, a gente percebe muito bem que em momentos de crise, a pessoa é como se ela perdesse esse contato com esse movimento interno, né? Da consciência com o inconsciente. E a gente sabe que a gente precisa dessa função transcendente. Ela precisa estar atuante para que a gente tenha uma flexibilidade, uma movimentação. A partir do momento em que tem esse enrijecimento, ela não está mais fluida, essa energia ela não consegue se movimentar, e a gente percebe muitas vezes que leva a esse adoecimento psíquico. A arte-terapia, ela vai justamente trabalhar essa criatividade, né? Esse meio onde ela vai ressignificar através das imagens, através dos símbolos, onde a gente sabe que muito bem esses símbolos são que dão aquela energia, aquele movimento que move essa energia psíquica nesse lugar de progressão. Porque essa paralisia, esse retornar desta energia, a pessoa não consegue nem visualizar, né, como a Ani falou, né, a situação que está ali no entorno. Ela fica completamente congelada. E a gente precisa que ela volte a uma funcionalidade. Então, ela precisa ser reinserida neste meio. Então, a arte-terapia ela facilita através das cores, através dos movimentos, através dos materiais, né? Através desta escuta, e a gente sabe que a gente utiliza a criatividade, gente, o tempo inteiro, né? Nesse momento em que a gente começa a visualizar o mundo de uma forma mais rígida e mais árida, né? Essa criatividade ela está enrijecida. E como é importante a gente ativar, até mesmo para que ela crie soluções, né? Para que ela volte a se sentir inserida, que ela crie soluções para ela entender o contexto que está acontecendo ali em volta, porque às vezes ela fica completamente distanciada desse mundo interno, ela fica absorvida, para que não vire uma coisa mais séria no sentido mais patológico, né? É levar a vida com relação, uma vida com uma sensação de um luto permanente ou de uma perda permanente, né? Porque aí a gente poderia abranger e falar nesse lugar aí o luto e a perda com relação a bens, né? A casas, a outros lugares também, né? Então eu visualizo muito esse lugar, né? E o trabalho da arte-terapia vai proporcionar justamente esse fluir, esse deslocamento, para que a gente tenha justamente o que? O bem-estar, né? Eu gosto dessa ideia da brincadeira, do lúdico, né? Dessa movimentação corporal, e a gente sabe que muitas vezes a gente pode fazer o trabalho inverso, a gente movimenta o corpo para que essa energia dentro ela comece a se movimentar para que tenha esse movimento psíquico. Então, assim, nesses momentos de calamidade é como se estivesse enrijecido, a gente precisa fazer com que volte esse funcionamento. Muito bem, foi ótimo, Cristiane. Acho que você completou, acrescentou mais detalhes, né, o que a Ani já havia falado, né? E eu vou passar para a Denise Garófalo, né, que tem também um trabalho grande nessa área, né?
como é que você vê a arte-terapia nessas situações aí disruptivas, né, que desorganizam, ou alteram todo esse lado de fora, né, e, por conseguinte, o lado de dentro? E aí agregando, né? Porque eu comuno com tanto que a Ani e com o Cristiano falaram, e acrescento, assim, duas visões. Primeiro, que a arte-terapia ela pode atuar tanto a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. E vejo que em todas essas fases, né, ela traz uma certa segurança, uma segurança simbólica, né? Você cria um espaço protetivo de expressão dessa vivência, né? Então, quando fala, a Cristiane coloca isso, né? Assim, de que há um congelamento e a gente precisa fazer com que se torne fluido novamente, a criatividade, ela se torna fluida novamente, é necessário que se faça isso num ambiente protetivo. E aí, a arte-terapia, ela pode vir como esse ambiente protetivo, ambiente, vamos dizer, até físico mesmo, dependendo de como que é a estrutura desse atendimento, né, quais os materiais possíveis que vão ser colocados como mediadores dessa relação. Ao mesmo tempo, o não verbal da arte-terapia também traz uma proteção. Porque o cognitivo está ali congelado, aquilo não é só do corpo, é da fala também. Então, a fala ela pode vir desconcertada ou pode não vir, né? Então, a arte-terapia traz essa potencialidade dessa expressão do não verbal. E aí eu vejo que nenhum outro, vamos dizer assim, nenhum outro profissional atuante na assistência humanitária tem isso com tanto potencial transformador quanto a arte-terapeuta. E aí, acrescento também a potencialidade de se materializar aquele evento, aquela vivência, sem dizer nada, né? E vai se transformando, né? Então, se tem a plasticidade, né, daqueles materiais que estão sendo utilizados, você vai transformando o seu interno. E aí causa essa fluidez desse simbolismo, né? Nas experiências do que eu posso trazer, assim, de forma mais prática, o lúdico com as crianças e adolescentes, de fato, são ações que podem ser feitas no momento que ocorre o evento, por mais que seja assustador, né, ou até mesmo violento as imagens que se veem, que se vivencia ali, trazer essas crianças e adolescentes para um recuo, né, dessa situação, e elas podendo expressar isso materialmente, é um potencial, assim, de acolhimento, de assistência muito grande. Para os adultos, o que eu percebo, assim, que tem também um movimento de ajuda ao outro. Eu estou passando pela situação, mas eu quero ajudar o outro naquele momento também. Então, nessa inter-relação, as expressões não verbais se casam com as verbais, né? Seja pela fala, seja pelos escritos, pelas palavras, ali também ganham um porte maior, né? Para dar esse acolhimento. E com os idosos, o que foi muito perceptível é a questão que vem sempre uma memória, né? Aquilo que se perdeu, se construiu durante muitos anos, então essa memória afetiva, ela se perde ali, então como reconstruir essa memória? Então as histórias, a construção de histórias tem sido também um grande potencial, assim, para trazer eles agregar, né, e trazer à tona novamente essa resiliência, né, que vem pelo aspecto criativo da arte-terapia. Ai, obrigada, Denise. Você trouxe aí o grande poder das histórias, né, que é a minha paixão também, o quanto elas podem reconstruir essas memórias, né, não só dos idosos, mas principalmente deles que estão com um tempo menor para outras reconstruções, né? Então, eu vou passar agora a fala para a Luísa. Estou gostando muito, né, de escutar a perspectiva de vocês, assim, e estou aqui anotando, assim, tudo. E aí eu vou me permitir tentar fazer aí uma continuidade, mas também me permitir trazer uma perspectiva que é tão importante para mim, né, quando a gente fala dessas questões, né, e
o título é Questões de Emergência Humanitária, né? E aí me veio na hora, né, quando eu li, que talvez para a gente seja muito importante a gente compreender e sentir que essas questões não que são humanitárias, elas não são só humanitárias, elas também são não humanitárias, a gente pode chamar assim, né? Então, talvez o que eu gostaria de trazer assim hoje é que como que a gente pode adentrar nesse meio, talvez seja partindo da perspectiva de que essas questões não são só humanitárias. Então, elas também são de outros seres vivos que compartilham essa nossa casa aí que a gente vive. Então, se a gente parte desse pressuposto, né, de que os humanos, eles estão inseridos numa casa comum, que a gente pode chamar de planeta Terra, ou de Gaia, ou de outros nomes que as pessoas podem dar a esse lugar, e que se a gente entende que os humanos são inseridos nesses lugares e são compartilhados com outros seres que também não são humanos, e que a gente é atravessado por essas relações que são de humanos e outros que não são humanos, a gente então vai entender que a gente vai ter que começar a escutar essas emergências ou essas crises ou essas situações também numa perspectiva para mais do que os humanos. E aí, reconhecendo isso, a gente pode, então, reconhecer que essas emergências que a gente está falando aí, elas, nesse lugar, são provocadas, muitas vezes, por ações humanas, que acreditam que os humanos podem controlar ambientes ou seres outros que não são humanos. E aí, isso parte de um lugar de projetos de desenvolvimento econômico e social, né, que normalmente, justamente, separam os humanos e os não humanos, separam a gente do ambiente que a gente vive. Através do que tem se chamado aí de um processo de desenraizamento, né? Então, a gente se desenraiza desses lugares que a gente vive e dessas outras relações que não são humanas e das próprias relações que são humanas. E aí, o que eu gostaria de trazer é que talvez o nosso território aí da arte-terapia possa ser um lugar de recriar esses laços, ou recriar essas relações, ou essas inter-relações aí, a Denise usou essa expressão, né? Eu fiquei pensando, são tantas inter-relações, né, que a gente tem, né, e que às vezes a gente esquece. Então, talvez o território aí da arte-terapia possa ser um lugar potente de recriar esses laços, de se compreender dentro, inserido e pertencente a esses ambientes que também não são humanos. E aí a arte-terapia como um lugar potente, no sentido do cuidado e da arte, ou das ações poéticas, como um lugar potente de recriar esses laços, então, pelo afeto. Ou o que essa arte pode contribuir aí para recriar esses laços. E recriar essas inter-relações entre humanos e não humanos, enfim. Ah, Luísa, que lindo. Você me lembrou muito já com seu texto, seu artigo que eu li antes, o Thich Nhat Hanh, né, aquele monge zen budista, que ele tem um conceito do interser, em que tudo cabe dentro de todo e de todos, né? Então, a xícara de café que nós tomamos hoje no café da manhã, ela tem o homem que plantou o café, ela tem a árvore, a pessoa que molhou, que cuidou, a pessoa que trouxe o café, que entregou no supermercado. Tudo isso está dentro de nós, tudo isso nos habita, né? Então, acho que esse conceito de interser cabe bastante nessa sua fala. Então, eu assino assim embaixo, né, da fala da Luísa, realmente me encanta, né, essa visão amorosa, né, do mundo, das coisas e do que é vivente, né,
não necessariamente com duas pernas só, né? Chamados na categoria de humanos, que vamos combinar que tem, às vezes não dá nem para encaixar, né? Nem todo mundo dá para encaixar ali nessa categoria. Mas, enfim, isso é só um breve comentário. Mas aí eu queria falar sobre a interconexão, né? Seguindo essas ideias aí. Eu estou vendo aqui no círculo, né? Nessa egrégora, muitas pessoas que estão na militância do voluntariado, do círculo de acolhimento, né? As pessoas que tiveram perdas na emergência humanitária de Petrópolis, né? Porque a casa organizadora está no Rio de Janeiro, morreram 287 pessoas lá, né? Então, assim, eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Juntando com a fala de Luísa, porque essas pessoas vieram a óbito, né? Perderam suas casas, pessoas em vulnerabilidade social e pessoas das camadas médias e abastadas da população, porque construíram em áreas que não eram para construção, né? Construíram na encosta, cortaram árvores, as pessoas em vulnerabilidade social por falta de opção, as outras talvez por falta de informação, e isso assim com um forte tempero da absoluta incúria e omissão dos níveis que tinham que tomar conta disso, né? Dos níveis assim governamentais. Mas, assim, se a gente não cuida da terra, né? Se a gente corta a árvore da encosta, quando vier uma chuva forte, vai levar a terra, né? E se for muito forte esse movimento das águas, ela vai levar junto tudo mais que ela encontrar, né? As casas, sejam de um andar, casa pequena, casa grande. E, assim, estar atento, né? Ter uma consciência crítica que as coisas todas estão interrelacionadas, né? Que cortar uma árvore não significa só tirar alguma coisa que caiu a folha. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim: a folha está caindo no teto do carro, vai manchar a pintura. Né? E aí depois não dá para a gente atribuir aos fenômenos naturais, né? O que aconteceu, ou a ira das divindades. Então, eu penso que a mim faz muito sentido, é claro que é a fala de todo mundo, mas esse olhar assim compassivo com a natureza, né? A gente entendendo que fazemos parte dela, e que se a gente não reconhecer e cuidar disso, cada vez mais a gente vai ter emergências humanitárias, né? Porque eu não sei se repararam, já viram o encurtamento da frequência desses eventos? Né? Cada vez acontece com um intervalo mais curto e em vários lugares ao mesmo tempo. Sim, a arte-terapia pode ajudar, mas tem outras coisas que cidadania também ajuda, né? Exercício da cidadania também ajuda. Ok, Ângela, obrigada. Então, agora nós vamos para a segunda rodada. Eu gostaria de começar pela Ani e perguntar a ela o seguinte: Ani, você vem de uma preparação especial para lidar com a carga coletiva de se confrontar com a perda e a morte. Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? Sim, como falou a Ângela, eu trabalho com esse tema já faz mais de 30 anos. Foi um chamado interno, né, que se declarou, e eu, então, dediquei meu tempo para isso. E eu gostaria de vincular isso, de certo modo, com a última fala da Ângela, né, sobre essa questão da cidadania, né? Porque, assim, eu sempre vi que as pessoas que estão... Eu trabalho sempre em grupos, com grupos, que, aliás, é uma das... eu acho que traz uma riqueza dentro do tratamento que é absoluto. Para mim, eu não abro mão, né? Eu trabalho, então, com grupos de pessoas que tiveram perdas que podem ser de entes queridos, ou de coisas, de opções, enfim, perdas em geral.
E sempre, no fundo, o trabalho, além, digamos, de dar esse suporte da escuta da dor e da ajuda, digamos, para retomar contato consigo e com sua história de vida, né? Porque para perceber que aquele buraco que aconteceu naquele momento e no qual a pessoa se perde muitas vezes, ele vai ter que ser assimilado, vai ter que ser digerido na medida do possível, que a gente sabe que essa elaboração ela pode durar muito tempo, se não é uma vida inteira, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre eu faço questão de reforçar muito o eixo da pessoa, para que ela retome confiança na sua autonomia, na sua história de vida, na sua inserção justamente na vida com força e responsabilidade, né? Então, é inevitável que parte dessas pessoas elas partem para um engajamento, né? E muitas vezes, quando justamente o trauma ou a perda foi provocado por injustiças, por crimes, digamos, sem qualificar, né, que pode ser ambiental, que pode ser sociais, etc., as pessoas, muitas vezes, elas chegam a retomar sua força para poder, justamente, lutar, tomar uma causa, né? Qual que é o sentido da vida, então, naquele momento? Que o eixo do trabalho com luto, com perda, é que a pessoa possa reencontrar uma razão de viver, né? Uma causa para poder, de novo, reencontrar esse esforço do viver, né? Porque no começo se torna um esforço, e depois é que pode se tornar de novo uma inserção mais prazerosa, mas tem uma labuta, né? A gente sabe que a vida não é tão ideal assim, né? Então, eu digo que o trabalho trabalhar o luto ao mesmo tempo que você, então, vai sarando essa dor, vai falando dela, compartilhando com grupos, né? E por isso que o grupo é tão importante, porque a gente sabe que depois da perda, durante as primeiras semanas, vamos dizer, as pessoas são compassivas, mas depois elas cansam, e a pessoa não tem mais onde desabafar. Não tem mais ninguém que suporte ainda essa dor que permanece. Então, lá são lugares onde a pessoa vai e fala de novo, e chora junto, e escuta o outro, e entende que a sua dor ela é compartilhada, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser diferente do outro, e o outro mostrando algumas visões ou soluções diversas que vão enriquecer o seu próprio leque de percepção da situação e da vida em geral. Então, o grupo ajuda muito. E nisso, as pessoas, pouco a pouco, elas retomam sua força. É isso que é o principal, que elas percebam que a história de vida delas começou há muito tempo, e foi uma construção até aquele momento da ruptura, e que ainda ela vai ter uma continuidade, né? E para quê? Para que essa continuidade? Então, aí que tem um engajamento, que pode ser social, que pode ser, né, nessas causas mais de luta, ou que pode ser de se ocupar mais da família, né, estar mais cuidadoso com, como falou a Luísa, com o meio ambiente ao redor, com a relação com os bichos, selvagem ou não, né? Eu lembro da história da Ângela, que falou do gambá, né? Que ela adotou agora e nutre todo dia, né? Isso é muito bonito,
esse tipo de mudança de visão. Então, é nesse sentido que o trabalho do luto, ele é um estremecimento enorme dentro da trajetória de vida que vai permitindo à pessoa rever todos os seus valores, né? Rever toda a sua história de vida, fazer certos fechamentos, certas escolhas para partir para um outro pé, em uma outra direção, muitas vezes. Então, é nesse sentido que eu gosto muito de tratar desse tema com pessoas que ainda, presumivelmente, têm um tempo de vida. Né? Eu não trabalho, digamos, diretamente com as pessoas nos cuidados paliativos, por exemplo. Né? Eu faço parte do movimento, mas eu não trabalho com essas pessoas porque eu prefiro dar minha contribuição para quem tem ainda a possibilidade de reformular seus rumos e sua percepção da sua própria vida, né? Dentro dos percalços desse embate inevitável da vida e da morte. Né? Obrigada, Ani. É muito importante essa contribuição, já que a nossa sociedade olha tão pouco para isso, né? Das perdas, dos lutos, nós não estamos preparados para lidar com isso. E para dar continuidade a esse tema, eu vou convidar a Cristiane e vou fazer a ela a seguinte pergunta: como a arte-terapia, né? Como você acha que a arte-terapia pode trabalhar esse processo de enlutamento, fornecendo a promoção da saúde mental? A colocação da Anne foi ótima, me identifiquei em muitos momentos aqui com o trabalho, né? E tem esse lugar do não dito, né? O luto, a gente já começa desse lugar do não dito. E eu levaria até um pouquinho mais hoje em dia, porque não diminuindo de forma alguma o luto individual, né? As perdas que aconteceram, mas nós estamos passando por um grande luto coletivo, todos nós. Então, eu acho que esse lugar também de se olhar com o outro e fazer parte deste lugar maior também. Eu acho que isso já cria um diferencial quando você vai entrar em contato para começar a trabalhar, né? Eu posso não ter perdido ninguém do Covid, eu posso não ter tido ninguém, né, que estava lá em Brumadinho, mas, de alguma forma, aquilo me afetou. E aquilo reverbera em mim também. Então, eu faço parte desse grande coletivo que está aqui e que tenho que atuar junto com essas pessoas. Então, isso já cria um lugar, se a gente começar a mudar a visão, né, de olhar o luto a partir desse lugar, para que a gente entenda, para que a gente tenha uma escuta realmente de acolhimento. E foi o que a Anne falou, né? No primeiro momento, falar é uma coisa, mas às vezes a pessoa precisa falar muitas e muitas vezes. A gente não pode banalizar e nem diminuir a dor do outro. A gente não sabe em que camada está ali. Às vezes a gente trabalha numa camada simbólica e você vai encontrar outras e outras e outras camadas que ele vai precisar ressignificar até que ele venha a achar esse lugar dele no mundo novamente, né? Voltar a fazer parte. Aí muitos vão, né, criam um lugar de batalha, um lugar onde vão se investir a energia para lutar com relação àquilo, né? Então, este lugar é muito importante. E a gente não, essas pessoas muitas vezes não passaram por rituais. Nós somos uma cultura em que temos rituais. Então, não trabalhar essa morte, não trabalhar esse ritual, também é uma coisa significativa. Dentro da arte-terapia, a gente pode facilitar isso. A gente pode conversar, ver com a família, ressignificar aquilo, trabalhar, mostrar, trazer. É um trabalho difícil, né? É um lugar onde você lida com muita dor. E é verdade, né? Você está lidando com a dor do outro e a gente não sabe que dimensão tem essa dor. Mas é muito, muito importante que haja esse momento, esse espaço para que ressignifique. Nem assim, pode trabalhar memórias afetivas, podemos trabalhar histórias, como Denise falou, né? Podemos trabalhar com fotos, podemos trabalhar com escrita criativa, fazer cartas. A gente pode trabalhar, gente, com imaginação ativa. Nós temos o mundo imagético aqui à disposição da gente. Na pandemia, no primeiro lugar que eu vi era vamos trabalhar e entrar neste lugar, né? Nos transportar para esse mundo imagético.
ativar essa energia, tirar essa energia deste movimento, reinvesti-la num outro lugar. Se eu coloco ela em reinvestir em outro lugar, aquele símbolo ele ganha um outro significado, e aí sim eu tenho um fluir nessa caminhada. Então, assim, tá tudo uma engrenagem, não tem assim um formato, né? Mas eu acho que o próprio olhar de você chegar no atendimento, olhar para o outro e sentir qual é a materialidade, qual é o material que eu posso estar utilizando ali, às vezes uma roupa, às vezes um objeto, né? Alguma coisa que eu possa trazer para que ele tenha o espaço para trabalhar, né? E aí, sim, quando eu coloquei esse lugar da saúde mental, né? A saúde mental, hoje em dia, é o bem-estar físico, social, né? Mental, não é uma questão separada lá, é o tempo inteiro. Nós temos que pensar na arte-terapia também nesse lugar de prevenção e de promoção dessa saúde mental. Eu acho que é importante atuar em outros campos, eu acho que é importante cada vez mais a gente ganhar esse lugar de entendimento de que estamos, sim, nesse lugar promovendo, né, e levando também a prevenção. Logo que começou a pandemia, né, eu fiquei muito preocupada com a saúde mental, porque eu não sabia em que lugar que isso ia levar, né? E hoje em dia eu já tenho uma outra fala, eu não sei como é que a gente vai ficar daqui a um tempo com tantas catástrofes, com tantos acontecimentos, né? A Ângela bem nomeou, um seguido após o outro, é muita morte, gente. Eu não sei em que lugar ainda a gente vai poder ressignificar isso tudo. E a gente está vivenciando, a gente está passando por esse momento também. Então, é um lugar interessante para a gente visualizar como que vai ficar isso no futuro. Como é que a gente vai observar isso, né? E a arte-terapia, ela entra com essa materialidade, ajudando justamente para que eu leve essa pessoa para o quê? Para o bem-estar, para este lugar de saúde, para esse lugar que Anne nomeou bem, que eu tenho que levá-lo de volta para este lugar que é de pertencimento a este mundo. Aí até a fala de Luísa, né? O mundo está aqui, nós fazemos parte de tudo, está tudo nesse lugar, não é lá fora que aconteceu uma coisa, aconteceu aqui. Vai me afetar? Vai me afetar. O quanto que isso vai me afetar, eu vou ter que trabalhar. Mas eu sou afetado também, eu não estou fora. E eu tenho responsabilidade sobre isso também. Olhar para o outro e acolher, eu também acho que nós temos esta responsabilidade enquanto seres, né, de responsabilidade comigo, com o outro e com esse universo de uma forma geral, né? Então, dando continuidade, pegando esse gancho aí que você trouxe desse olhar coletivo, né, também para o luto, para as perdas, eu gostaria de perguntar para a Denise Garofalo quais os possíveis passos que poderíamos dar para aprimorar a formação do arte-terapeuta no intuito de atuar em emergências humanitárias, já que elas se tornarão cada vez mais comuns na nossa sociedade. E aí, Márcia, eu vou trazer uma temática aqui que eu acho que a gente pouco aprofunda e que, nesse tempo de acompanhamento das famílias em situações de risco, deslizamento, desmoronamento, rompimento de barragem, assim, o acompanhamento pós, mas também o acompanhamento preventivo delas, né? Porque em algumas situações, quando acontece de um lugar, né, você começa a tentar prevenir o do outro, mas só quando acontece, né? Não ainda nessa educação aí para uma questão, talvez até ecológica, né? Dessa relação do mineral, vegetal, animal e humano, né? Nesse mesmo mundo. Que é a questão do lúdico, do brincar, uma formação lúdica. Por que isso? Porque a gente tem um movimento, né, de que lúdico e brincar é de criança, sendo que o que traz para a gente esse potencial criativo de resiliência é para todas as idades. Então, por que se para de fazer esse estímulo quando você está adulto, quando você é idoso, né? Então, o que eu consideraria importante da gente agregar na formação de arte-terapia, mas não só de arte-terapia, talvez educacional, né, pedagogos, né, nesse processo educativo como um todo, né, formativos,
de seres humanos aí, o quanto que o potencial lúdico, ele é importante, talvez a ferramenta que a gente tem de forma natural, para que a gente consiga trazer à tona as ferramentas e as formas de enfrentamento quando essa situação vier a acontecer. Não é ninguém, por exemplo, não posso dizer ninguém não, mas raramente vai acontecer de uma pessoa ter um determinado comportamento depois de enfrentar uma situação como essa, um comportamento completamente inovador, né? Comecei a ser assim agora, nesse momento. Não, ela já vem construindo aquilo anteriormente, de alguma forma, às vezes inconsciente, né? E aí a gente poder também trabalhar, chegar a ter esse inconsciente aí pela arte é interessante, né? E que ali ela acaba se tornando consciente disso e utiliza daquilo para esse enfrentamento. Há hoje, dentro da assistência humanitária, várias ONGs, né, várias associações que atuam, e a gente pode citar a Pedagogia da Emergência, que é uma que tem sede no Brasil, Médicos Sem Fronteiras, que também tem sede no Brasil, todos eles já trazem na tona, na metodologia para ação, né, com essas pessoas, o lúdico. Seja numa forma mais da brincadeira, né, ou mesmo esportiva, o corpo, né, mas a arte tem um potencial ali junto com o brincar que é muito semelhante, justamente por esse potencial de resiliência. Então, eu acredito que agregando dentro da nossa formação essa relação lúdico-artística, vai trazer assim, um potencial maior para que a gente possa trabalhar com todas as pessoas que venham a enfrentar situações peculiares, né, ou vamos dizer estressantes, na vida dela, né, que pode ser desde a menor até as grandes catástrofes. E uma outra coisa que eu vejo importante, que vai casar com o que a gente está trazendo aqui, quando se fala de cidadania, quando fala dessa apropriação do espaço, né, esse uso dessa grande casa em comum, que é a questão social. Eu tenho a formação primária, né, em psicologia, mas toda a minha atuação, desde que formei, é sociocomunitária. Então, casa um pouco com isso, quais são as relações de grupo, como que se dá as relações quando você está enfrentando uma determinada situação sozinho, né, ou em grupo, esse grupo seja sua família, ou seja sua comunidade, ou mesmo o país onde você está situado. E também, dentro desse social, a gente vai chegar num ponto de entendimento mesmo, né, assim, de como que se constrói, porque é uma construção, não é algo que veio do nada, né, como que se constrói essas relações das necessidades básicas, vamos dizer. Então, por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa sabendo que é uma encosta, e essa encosta é uma área de risco, existe uma questão social ali, habitacional. Existe uma questão também social financeira, existe toda uma questão ali social por detrás disso, que ela sendo destrinchada anteriormente, a gente pode trazer à tona o grande potencial preventivo da arte-terapia, que a Cristiane trouxe ali na questão da saúde mental, mas que a gente pode pensar de forma ampla, né? Como que se previne isso? Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, em Minas, com as enchentes em janeiro, né, que também foi a de fevereiro em Petrópolis, várias cidades ainda estão numa situação que não tiveram grandes catástrofes, mas, por exemplo, 90 famílias tendo que ser realocadas de um local porque o rio subiu. Não teve nenhuma perda material, a casa ainda está lá, mas elas tiveram que sair naquele momento. E o próprio planeta Terra já está dizendo para a gente como é o movimento dela. No Brasil, a gente pode não ter as estações, né, tão claras, né, e hoje está até mais se misturando, né, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, por que não lidar com ações preventivas antes? Tem que esperar acontecer para falar que está fazendo a prevenção posterior? Isso não é prevenção, né? Então, acredito que se a gente também trabalhar o preventivo nas formas de enfrentamento das situações, isso é muito rico.
A gente já tem isso em outros países, mas infelizmente no Brasil isso ainda não é algo que chama atenção, né? Ou é algo caro, vamos dizer claramente, né? Para se desenvolver, né? Mas, por exemplo, em outros países onde tem terremoto, onde está junto de placas tectônicas, as crianças desde pequenininho já fazem evacuação da escolinha, já escutam a sirene ali desde os 3 anos de idade, já compreendendo como é aquela situação. Então, trazer esse potencial educacional para dentro do nosso trabalho, isso é de suma importância. Então, eu vejo assim, agregador ao processo de formação do arteterapeuta seria a questão do lúdico e a questão do social, que vai trazer mais esse apanhado para a gente lidar com as assistências humanitárias. Tá bom, Denise, muito obrigada. E para encerrar essa nossa rodada, eu vou perguntar para a Luísa como é que o território, né, da arte-terapia, por ser habitação e movimento para criar ou recriar os laços entre humanos e não humanos, e entre os territórios como um todo, né? Deixa eu melhorar aqui, que ficou meio confuso. Como é que a arte-terapia, esse território arte-terapêutico, né? Ele pode ser habitação e movimento nessa criação ou recriação desses laços entre humanos e não humanos? Eu fiquei escutando, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com o que todos estão falando, só que numa perspectiva aí de... Fiquei pensando aqui, aí aumenta, né? Mas é como se a gente estivesse falando de diferentes inter-relações, né? Então, vocês estavam falando de grupos, e aí de relações sociais comunitárias, e aí talvez eu esteja falando. E as relações também do território como um todo, que não é só de gente, né? Que é isso, é de bicho, é de planta, é de terra, é de água, é de ar. Então, talvez a gente esteja falando da mesma coisa aqui, né? Numa continuidade, e aí o que eu teria a dizer é, e aí a gente tem esse território que não é só de gente, né? Então, as relações comunitárias, coletivas, também são com as águas, com a terra, com os bichos, com as plantas. E aí isso é como lembrar disso, né? Porque se a gente está falando, né? A gente falou muito de ruptura. Eu fiquei pensando, a gente está falando de uma ruptura também desse pertencimento, né? De se sentir parte, né? De achar que quando a gente fala, a natureza não sei o que lá, né? A natureza é fora da gente. Uhum. Como se a gente não pertencesse, ou não fosse natureza, ou não fizesse parte. Então, também existe uma ruptura do ser natureza, né? Ou desse pertencimento do território. Ou então, o território. Mas nós somos o território, né? Nós somos esse território que tem inundação, e que tem desabamento, e que tem queimadas, e que tem tufões, enfim, é que não é a nossa realidade, né? Mas nós somos esse território. E aí isso, eu acho que isso traz sabe? Então, como que a gente faz, então, já que a gente está se sentindo, né, numa ruptura desses laços aí que eu estou falando, dessas relações, como é que a gente vai recriar esses laços? Já que, do meu ponto de vista, aí, é muito importante que a gente recrie, então, já que a gente está falando de potências comunitárias, em grupo, coletivas, então existem potências comunitárias dessas relações também com o território como um todo. E aí eu fico pensando nisso, né? O que é um laço, né? É um vínculo, né? A gente está falando de desenraizamento, essa expressão é proposital, né? Quando a gente fala de raízes, a gente fala de vínculo, né? A gente fala de laços. Eu escutei vocês falando de recriar esses laços de grupo, de comunitárias, né? Entre as pessoas. E aí, quando a gente fala de laço, de vínculo, a gente está falando de afetividade mesmo, né? De afeto, de recriar essas relações que são afetivas, que a gente sente, né? Que faz parte. E que faz parte de nós e que a gente faz parte também. E aí, nesse sentido de que quando a gente compartilha,
quando a gente está com, né? Quando a gente produz encontro, a gente compartilha histórias, né? A gente está falando disso, né? De que a gente recria esses laços compartilhando histórias entre a gente, né? Entre as gentes, os humanos. Então, talvez uma forma de recriar esses laços com o resto da natureza que também somos, né? Seja compartilhar histórias. Então, aí, que história que tem aquele rio, ou que história que tem aquele lugar que você está morando, né? Não precisa ser só o rio, mas como é que se deu a construção daquela cidade? Ou o rio está ali passando, mas tem lugar que é seco hoje e que já foi mar. Ou que história que tem aquele rio que está canalizado e que provoca uma inundação? Que história que ele tem? Como que ele chegou até ali? Como que ele está vivendo? O que que ele já passou? E aí, talvez, escutar essas histórias de como esses outros seres vivem, ou já viveram, né, no caso, não só no passado, mas no presente, faz a gente, talvez, se aproximar afetivamente ou recriar esses laços com esses outros seres. Traz uma proximidade, né? Compartilhar a história é criar vínculo e pertencimento, né? A gente pertence quando a gente compartilha histórias, né? Quando a gente convive também. E aí, não só histórias do passado, então, talvez, quando a gente começar a conviver e ter novas histórias com esses seres, né? Então, se eu tenho uma proximidade com o rio que atravessa, se eu conheço ali, se eu começo a conviver com eles, hoje eu vou no córrego aqui da minha cidade, dessa cidade que eu moro. Se eu começo a conviver com esse córrego perto de mim, talvez seja uma estratégia de eu me sentir pertencente, né? Ou me sentir compartilhando com ele uma história, né? Não só histórias passadas, mas histórias presentes. E aí, a arte-terapia, né? Ela tem a arte aí, ou esse processo criativo, ou que a Ângela trouxe aí da poesia, né? Então, a ação poética aí. E o cuidado com, né? Entre. E aí, a arte tem esse lugar afetivo, né? Que faz a gente sentir, né? Coloca num lugar que é isso que vocês falaram, né? Não é do verbal, é desse sentir. Então, talvez aí a gente possa usar essa arte-terapia como espaço de recriar esses laços, de fazer a gente sentir com. Talvez num espaço de compreensão de que existem histórias de como está o tempo na sua cidade e que isso atravessa também o seu sentir. De talvez escutar sabendo que os rios são canalizados na sua cidade, como é que isso traz para você também um sentido para a gente que é humano? Talvez, mesmo usando tintas naturais, possa ser um espaço, né, de reconhecer e sentir. Tem muitas formas aí de poder trazer isso na arte-terapia. E a arte é canal de comunicação, tanto entre o que a gente sente, tanto um diálogo entre esses outros seres. A gente tem exemplos de mitos e histórias de povos originários, né, que contam essas origens das relações entre os seres humanos, né? E os seres humanos e os outros seres. E aí é um lugar potente de proximidade, de compartilhar essas histórias vividas. E aí, quando a Denise falou da brincadeira, eu nem ia falar disso, mas eu acho que tem muito a ver, né? Eu fiquei lembrando essa semana de uma frase que é: a alegria é a prova dos 9. É como se a gente, cultivando esse encontro, que também é da brincadeira, né? Que é de uma roda entre os seres, ou de um grupo que eu participei, que eu mediei, que tinha galinha, tinha cachorro, tinha o tempo seco, o tempo úmido, que trazia questões para a gente trabalhar em grupo. Então, na verdade, é só reafirmar essa potência que tem a brincadeira mesmo, para fazer um diálogo,
para conversar com os bichos que seja, para dizer o que uma planta pode estar dizendo para a gente, desde quando a gente toma um chá, né? E ela diz alguma coisa e nos traz uma comunicação, uma informação, e produz uma relação com a gente. Então, talvez, hoje eu não vou aqui falar de ações, né? Mas inspirar e provocar para esse lugar que pode ser criativo também, né? Muitas pessoas e as profissionais da arte-terapia podem ter processos criativos a partir daí, né? Como que se produz essas relações, então, né? Afetivas. Eu vou... E que são de paisagens, só para retomar, né? E que são de paisagens, talvez, originárias do encontro, né? Ou de produzir essa arte do encontro. Ok, Luísa, linda fala sua, né? Que essas histórias realmente, elas nos ajudam a criar laços, a sustentar os lutos, né? E a projetar histórias futuras, né? Que é muito importante. Então, eu vou passar para a Ângela, que talvez já tenha criado uma história com um novo companheiro da casa, que é o Gambá, quem sabe já tem uma história. Inclusive, o jantar dele foi servido com antecedência, porque ele tem lá um reloginho no estômago, né? Ele não quer saber desse negócio de webinário, não. Ele vem pegar a comidinha dele, quando escurece, ele vem buscar. Mas aí eu queria conversar, quer dizer, na realidade, a gente podia ficar conversando até o Réveillon do ano que vem, não é? E a gente já está entrando em considerações finais, e assim, me passaram pela cabeça também muitas histórias. Mas aí eu queria falar para ir fechando, né, das considerações finais, de saúde integral e saúde planetária, e compartilhar uma história. Essa história está nas redes, eu só vou repetir, né, porque foi uma história que causou estranhamento. Não exatamente a mim, porque eu sou daquela mesma tribo exótica, mas para muita gente causou muito estranhamento. Que na Ucrânia, que todo mundo sabe, tem uma emergência humanitária lá, não é? Que é uma guerra. E aí um casal de veterinários tinha uma fundação que eles abrigavam animais diversos, porque as pessoas também, às vezes, não sabem muito bem o que faz com o bicho, aí abandona, joga fora, etc. E aí esse casal, eles atravessaram inúmeras vezes a fronteira para passar os animais, várias vezes. Então, a gente vê aquelas notícias, entrou no trem, entrou no ônibus, saiu, ups, fugiu, se salvou. Não, eles entravam e saíam para fazer a passagem dos animais. Então, eles foram passando, gatos, cachorros com eles, animais assim menos votados, cacatuas, ratos. O que tinha na fundação para passar, eles passaram. Deixaram para o final os animais que estavam paralisados, que havia animais mutilados, foram os últimos porque eram os mais difíceis de transportar. Mas eles chamaram tanta atenção no movimento deles que se formou uma corrente de solidariedade do outro lado da fronteira para passar rápido os bichos, porque o bombardeio estava apertando, então tinha que ser rápido, tinha que pegar os bichos, eles tinham que voltar, tinha que pegar os bichos. Então, para muita gente, essa história não faz nenhum sentido. Mas como eu e minha família, nós somos aquele tipo de tribo que trabalha no resgate de animais em área urbana, isso para mim faz todo o sentido. Como que eles iam se meter no ônibus, no trem e deixar aquela bicharada toda lá? Literalmente ao léu, sem comida, sem cuidado. Como é que você fica saudável? Dá para ficar saudável? Deixou a bicharada toda para trás, sabe que vai morrer, e aí você fica bem, né? Então, está se falando muito da questão da arte-terapia. Eu creio que o processo criativo, né, o desbloqueio do processo criativo, a observação das formas, digamos assim, que nos traz um ganho complementar de uma observação mais acurada, que nos ajuda na conformação de uma consciência crítica. Porque, olha só, vamos ver uma coisinha aqui? Temos uma guerra servida na nossa cozinha. Vocês já repararam? Na nossa cozinha, nos nossos pratinhos, no nosso fogão e nas nossas comprinhas da Feira Livre,
temos uma guerra nos sendo servida, porque a comida não subiu bastante. Temos uma outra parte da guerra que é servida para nós cada vez que se abastece o carro. Porque, gente, nós somos habitantes da polis. Vamos falar de individuação? Individuação é aquilo que se dá na relação com o coletivo. Né? Mas que coletivo é esse? Está tendo uma guerra que vai sumir com o trigo, que vai subir todos os preços. Dá para dizer assim? Não, eu não gosto de falar de política. Política é tudo aquilo que acontece na polis. Se a pessoa não está numa bolha assim, lá no além, é bom ela prestar atenção. E o trabalho criativo nos ajuda a esse olhar que vai englobando. São as formas, né? Não é só as cores que a gente precisa prestar atenção, são os movimentos. Saúde integral e saúde planetária tem a ver com isso. A guerra não é lá, não. É na nossa cozinha, é na nossa conta bancária, é no tanque de gasolina do nosso carro. Fazer de conta que a gente não viu, que a gente não entendeu e que não tem nada a ver com isso, não vejo a utilidade para a saúde mental, para a saúde física. Tá? Então, assim, para além das cores, né, de todas aquelas coisas tão prazerosas que a gente tem para fazer, prestar atenção, né? Prestar atenção. A gente trabalha com música, apura o ouvido, né? É a escuta profunda que a gente faz. Então, vamos escutar as histórias que estão nos contando. Né? Será que se contarem para a gente uma história assim, precisamos fazer mineração no território indígena porque faltou fertilizante para a agricultura? É uma história? Que história que é essa? Então, vamos prestar atenção no que nos contam, né? Trabalhar com arte, trabalhar com criatividade, nos ajuda também a observar melhor. Então, eu fico por aqui, né? Lembrando que habitante da polis está implicado em todas as outras polis, inclusive naquela que está se desmanchando lá debaixo do bombardeio. São humanos, né? E os seres viventes que foram transportados lá pelo casal de veterinários. Aí perguntaram para eles assim, uai, mas vocês não sentiram medo? Aí eles responderam, nossa, a gente estava tão ocupado que a gente nem pensou nisso. É seu, Márcia. Pode seguir. Bom, então agora nós entramos nas considerações finais, agradecer de antemão a participação de tão ilustres pessoas, né? Porque trouxeram uma contribuição efetiva ao trabalho arte-terapêutico e ao trabalho dessas situações emergenciais que se tornou e se torna cada vez mais a nossa realidade. Então, vou pedir para a Ani fazer as considerações finais. Então, eu gostaria de acrescentar sobre essa questão de o que poderia contribuir dentro da formação de arte-terapia, né? Eu acho que, além do brincar, também precisaria a outra polaridade, é estudar mais sobre a morte, né? E justamente a arte-terapia tem tantos instrumentos, os mitos, as histórias, os contos, né? E o próprio processo criativo, no transformar, lida com essa finitude das formas. E nós somos inseridos, foi a Luísa que falou uma frase linda, né? Que nós estamos nessa ruptura de se sentir parte da natureza. E justamente, assim, da natureza no sentido vasto do contexto vida-morte. A morte só é horrenda e terrível quando ela é vista como inimiga, mas ela faz parte do nosso destino, da vida. Precisamos aprender um pouco mais sobre ela e considerar que ela é nossa eterna companheira, constante. Então, seria isso. Né? Que eu acho que a arte-terapia ela tem todos os instrumentos para ver isso de uma maneira bela. Adorei sua fala, Ani. Eu também acho, eu concordo que esse lugar do luto precisa ganhar um espaço. E me ficou muito na cabeça, assim,
é necessário estarmos juntos, ninguém faz nada sozinho, né? E mudar essa visão desse lugar fragmentado. Nós não somos partes, nós somos um todo. Nós somos um micro dentro de um macro. Eu gosto muito de visualizar isso. Então, tudo que eu faço reverbera e ecoa, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer ter conhecido vocês, foi ótima a troca. Obrigado, Márcia, obrigado, Ângela, pelo convite. Ani, Denise, Luísa, e agradecer também todas as pessoas que estão aqui, que eu estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, que estão lá no grupo, né, para esse lugar de emergência que a gente está fazendo lá no Círculo de Acolhimento. Muito obrigada. Vou fazer uma consideração contando uma história. Ótimo. Que alguns já conhecem, aqueles que estão lá no grupo, eu já contei, mas com outro objetivo aqui. Que é a história de uma criança que perdeu o pai no rompimento e que ele desenha na parede do quarto dele 18 estradas. Da 1 a 17, elas são de uma cor única e bem fininha. E a 18ª ela é larga e toda colorida e sem o número 18. Daí eu pergunto para ele, né, assim, a estrada 1 vai para onde? Ele, para casa da minha avó. A estrada 2 vai para onde? Para o meu colégio. E essa aqui, que é a 18, né? Para onde eu quiser. Então, eu faço o convite de a gente sair daqui, assim, pensando que tudo tem mais do que 18 possibilidades, né? Sendo que a 18 a gente pode ir para onde quiser, né? E eu acho que a arte-terapia traz esse potencial para a gente. Eu acho que é isso, né? É sobre isso, né? É sobre se encantar e reencantar, né? Com histórias como essa que a Denise conta, né? Reencontrar essa natureza que é transformação, que é vida, é morte, e é gente, todo mundo junto, e que tem beleza, né? Então, eu fico com essa expressão, que é um reencantamento mesmo, né? Que produz encontro. Então, reencantar produz encontro, né? De ficar encantado com histórias que são singulares, que são individuais, mas que são compartilhadas, assim. Então, obrigada aí pela noite de reencantamentos, mas obrigada por compartilharem dessa noite de reencantamento aí. A gente agradece, Luiz, o carinho, a sua poesia, a presença de cada uma de vocês, a presença de todos que vieram ouvir. E eu gostaria de encerrar, antes de passar para a Ângela, para as palavras finais, de ler um pequeno texto do Thich Nhat Hanh, que eu acho que traduz bastante o que a gente falou aqui hoje. Perguntei à folha se ela estava com medo por ser outono e porque as outras folhas estavam caindo. A folha me respondeu, não. Durante toda a primavera e o verão, eu estava inteiramente viva. Trabalhei muito para ajudar a alimentar a árvore e agora grande parte de mim está nela. Não sou limitada por esta forma. Também sou a árvore inteira e quando retornar ao solo, continuarei a alimentar a árvore. Por isso, não tenho nenhuma preocupação. Quando deixar este galho e for caindo até o chão, acenarei para a árvore e lhe direi: vamos nos ver em breve, que nos vejamos todos em breve. Só para agradecer, né, a todas as pessoas presentes, incluindo naturalmente as palestrantes e a debatedora, mas assim, é porque há pessoas que separam um horário na quinta-feira de noite, a partir das 19 horas, e ficam compartilhando esse tipo de assunto, é que a gente pode ter esperança que as coisas vão se transformar de um modo benéfico. Então, de minha parte, eu sou muito grata. E, assim, um agradecimento especial a você, Luísa, porque você conseguiu, assim, me levar a um lugar de estar comovida com uma visão de mundo delicada, amorosa, esperançosa, que está tão rara. Muito obrigada a todos.